Jesus, cheio do Espírito Santo, com a plenitude da presença de Deus nele, ele então imediatamente foi para o deserto. E ali ele foi tentado por Satanás em várias ocasiões durante 40 dias de jejum. Você pensa que as 3 tentações que resistem, você pensa que foi um fato que aconteceu assim em 1 minuto, em 1 segundo. Foram 40 dias de jejum. E foi nesses tempos, nesse período de jejum, que o diabo estava ali, lhe rodeando sempre, lhe tentando sempre. Agora, para ser tentado, significa que algo, para você ser tentado, porque aí você terá que observar o que significa a palavra ser tentado. Quando você é tentado, você é levado, a tua mente é levada a um êxtase que você diz, isso pode ser bom. Viu? Isso pode ser bom. Quando você é tentado, você é como se fosse arrastado para lá. E você parece que não está indo com seus pés. Parece que você está flutuando. Foi assim que aconteceu com Eva. A serpente me enganou e eu comi. Quando você é tentado, é porque algo atraente te é apresentado. Algo muito bom, muito atraente é apresentado. Algo muito convidativo. E isto é o que o pecado é. Atraente e convidativo. Por isso você é tentado. Eu fui tentado a isso. Eu fui tentado a dizer isso. Eu fui tentado a realizar isto. Porque o que está sendo apresentado a você é algo que parece tudo de bom, como dizem. É algo que parece tudo bem. Vê? Observe. O pecado sempre nos é oferecido como algo bom. Bom para a saúde. É bom para a tua aparência. É bom para você ter mais amigos, ter mais amizade, ser a garota popular, ou o garoto popular. Ou se você não fizer isto, numa época dessa você está atrasada, que é isso, que espudores são estes, que estabus são estes. Estamos no tempo de liberdade, podemos fazer o que queremos, já está nesse tempo, está ainda seguindo os conselhos dos velhos, parece que está nos anos 60, olha a roupa e tal. Olha o tipo de veste. E logo em seguida te mostra isto e aquilo. E veja o que se apresenta para você. Veja as modas que se apresentam. Veja o colorido de Hollywood que se apresenta. Tudo é belo, tudo é agradável. E você diz assim, com isto eu vou ficar mais bonita, com isto eu vou ficar mais e tal. Sempre é mais, sempre é mais. Porque nunca o diabo te apresenta algo para menos. Que hora temos? Está na hora de terminar já. Mas deixe-me falar um pouquinho sobre isto que é atrativo que colocam diante de você. O pecado é atrativo. O pecado é atrativo. Porque para ser tentado significa que aquilo foi atraente, convidativo, e é isto que o pecado é. Sempre que nos é oferecido é como se fosse algo bom. Como algo que nos agrada. Como algo fácil. E que realmente nos atrai. E a conclusão é que o pecado nos leva à morte. Nos leva a se separar de Deus. Nos leva a se separar de seus caminhos. No livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz: porque o salário do pecado é a morte. O salário quer dizer a retribuição. Porque o que é o salário que você recebe? É uma retribuição por algo que você fez. Por isso teu salário, está aqui a retribuição do mês, do dia, das horas que você trabalhou. Então, claro, o pecado também tem uma retribuição, que é o salário. E as Escrituras dizem que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus Cristo. Amém. Então o pecado é atraente, é algo bom, mas nunca nos leva a lugar algum, a não ser nos distanciar de Deus. Quando a pessoa se deixa levar por aquilo que é aparente ou agradável, ou aceita qualquer inspiração e não vê que aquilo não é inspiração divina, então ela vai ver que são propostas momentâneas de prazer, de alegria, de êxtase. Porém aquilo nos matará espiritualmente, porque nos afasta do plano
do propósito de Deus. Uma vez que os planos e propósitos de Deus para a nossa vida é algo maravilhoso e é melhor do que qualquer coisa, do que qualquer proposta que o mundo possa nos oferecer. Você sabe que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Amém. Ele é imensamente maravilhoso e está pronto sempre a nos abençoar. Amém. Então o que você tem que fazer? Não importa se a proposta é boa, que o mundo tenha para oferecer. Não aceite as propostas que o mundo oferece, mas aceite os propósitos de Deus para a sua vida. Amém. Amém. Não desperdice seu tempo com coisas vãs, com coisas que não te trazem benefício. Mesmo que aquilo te seja lícita ter, fazer, realizar. Você tem que ver se aquilo convém para você ou não. Simplesmente evite o mal. Não desagrade a vontade de Deus. Não jogue fora os planos e os propósitos de Deus no lixo, na lata de lixo. Escolha fazer a vontade de Deus para a sua vida, seja você homem, mulher, jovem, moça, seja o que for, casado ou não casado. Porque escolha fazer a vontade de Deus, rejeita aquilo que Ele diz que é errado, por mais difícil que seja o caso, por mais complicado que seja. Parece até uma coisa antagônica dizer que aquilo que eu não gostaria de fazer é o que faço. Por que será isto? Porque Paulo disse: miserável homem que sou, porque o que eu não quero fazer é isso que termino fazendo. Porque as coisas que você não deve, não pode fazer, são as mais atrativas. São as atrativas. Parece que a coisa mais saborosa é o que dá água na boca, fica salivando, né? Ou faz ou morre, né? Então quem nunca ouviu alguém dizer, ou também até já disse: quando eu vi, já tinha feito. Quando eu vi, já tinha feito. Quando eu vi, já estava fazendo. Foi tentado. E por que esse quando eu vi? Quer dizer, eu não me apercebi do perigo. Daqui a pouco já tinha dito, já tinha falado, já tinha feito, já tinha decidido. E o resultado é que, na maioria das vezes que isto acontece, a pessoa não dá um passo atrás, dá um pulo, né? Um pulo, porque se tentar dar um passo, a perna pesa, parece pesadelo. Olha, a perna pesa, parece pesadelo. Você quer virar o braço e aquilo ficou uma tonelada e você coloca toda a força e o braço não sai do lugar. Tem que ter um tranco. Na maioria das vezes, ao invés de dar um pulo para trás, a pessoa vai até o fim. E diz: quando eu vi, já tinha feito. Aí aproveitei até o fim. Eu vi isto de uma certa pessoa e disse: já estou acabada mesmo. Já não tem mais jeito mesmo, então eu vou seguir adiante. Ora, mas se viu que está em problema, dá um passo atrás. Procura consertar aquilo. Porque quem não está fativo, né? Vamos falar o linguajamento. Quem não está fativo a cair? Quem? Quem está isento disto? Se Pedro passou pelo problema que passou, se Davi passou pelo problema que passou, quem de nós está livre de cometer um deslize? Mas por que seguir com isto? Porque não há conserto para isso. Porque o próprio diabo que colocou esta unção ou despertou esse desejo começa a dizer que não tem mais jeito. Já está perdido. Já está perdido. Deus está irado com você. Porque Ele quer te distanciar do amor de Deus. Ele quer te distanciar do perdão de Deus. E o perdão só é perdão para aqueles que o aceitam como perdão. Se você não fizer caso do perdão de Deus para a sua vida, você ficará prostrado. Você não só cai, você fica prostrado e jamais se levanta como pessoa, como homem, como mulher. Então o que você vê, o que está acontecendo no mundo, é que as pessoas estão pegando gosto pelas coisas que Deus abomina. E mesmo sabendo que estas coisas têm consequências ruins. Mas parece que no auge do prazer, as implicações não significam nada. O que vem depois, a implicação, parece que não significa nada. Por quê?
a pessoa diz, eu não vou ser castigado, talvez eu vou até melhorar de vida, eu deixo isso de lado e vou seguir aquilo, mas aquilo de seguir é pecado. Mas a pessoa diz, mas eu vou passar por cima disto e aquela coisa. Não olha as implicações que isso traz. Sem querer entrar em detalhes aqui, por causa de muitas outras coisas que acontecem. Eu nunca gosto de entregar um assunto e pregar sobre carapuço ou até mesmo deixar as pessoas pensar que é carapuço. Esses dias eu estava falando sobre o cigarro e só depois que terminei de falar aquilo foi que eu vi que um daqueles ouvintes ali era um fumador, como é que chama? Inveterado, é assim que chama o nome, né? Inveterado, não sei como é que chama assim. Uma pessoa que sempre fumou durante toda a vida, já está de idade e tal. E eu pensei, se eu tenho lembrado do fato, eu não teria falado sobre isso, né? Porque é complicado você constranger as pessoas. Agora, é claro, por isso que é bom você não saber do problema de ninguém, da vida de ninguém, do que acontece na casa de ninguém. Porque quando você fala isto e aquilo, as pessoas não dizem, ele conhece, ele sabe por isso que está falando. Então, por isso que é melhor você não conhecer nada, não saber de nada, de quem quer que seja. Então, observe, as pessoas estão pegando gosto pelas coisas que Deus considera pecado. Aquilo traz consequências ruins, mas, no entanto, é como se no auge do prazer, porque é algo prazeroso, é algo agradável, é algo parece que te atrai, as implicações resultantes daquilo parece que não significam nada. E sabe o que é que as pessoas terminam de dizer? Se fosse pelo menos, já que estou na chuva, deixa molhar, não, elas vão mais longe de já fui ao inferno mesmo, então o que é que custa abraçar o diabo? É assim. Não dizem isso com suas palavras, mas a forma de viver é isto. Já estou no inferno, então não me custa nada abraçar o diabo. Dessa forma. É assim que o mundo está vivendo. É dessa forma que as pessoas vivem. É isso que as pessoas que gostam de pecar pensam. E tudo isso, elas tomam gosto, na verdade. Porém, tudo isto começa de uma forma simples, sutil. É apresentado como algo belo, como algo bom. E é dessa forma que geralmente o pecado chega devagar, sem se mostrar muito. Não se mostra muito, não avança muito, é aos poucos. E o pior, a sensação da aventura, do prazer, do escondido, de sair dos limites. Todo o tempo viveu sobre um determinado limite, seja da igreja, seja do pai, seja de quem quer que seja. A sensação de sair dos limites é tão boa, sabe? Parece dar uma sensação de leveza, onde a pessoa pensa que é dono de si. É como um adolescente que quebra o tabu dentro de casa e começa a fumar. Ele acha que é adulto, porque está soltando fogo, fumaça pelo nariz, parecendo uma usina de cana-de-açúcar. E pensa que se tornou adulto. Porque saiu para as baladas para beber cachaça ou cerveja com os amigos, pensa que está adquirindo a liberdade, não sabe a doideira que está fazendo com sua vida. Ah, mas eu nunca vou ser um alcoólatra, nunca vou ser um alcoólatra. Ok, tem deles suicida, né? Já dá um tiro na cabeça e pronto. E outros vai se matando aos poucos. Tá? E qual é a consequência disso? É minha vida, eu tomo conta de mim, ninguém tem nada a ver. Ok, então vai. Destrói tua vida. Destrói tua vida. Não seja responsável por tua vida. Não tem responsabilidade com o que Deus deu para você cuidar. Pois bem, mas essa sensação de sair dos limites estabelecidos é tão boa que o pecado deixa de ser pecado, viu? E passa a ser um bicho de estimação. Você sabe o que é um bicho de estimação? Onde se toma cuidado, onde se cuida. Antigamente o povo tinha medo de bicho-papão. Misericórdia. As crianças do meu tempo, quando se cantava bicho-papão, sai de cima do telhado, misericórdia. Imagina uma criança com 3, 4 anos, gente. O que é que ela alcança? Só dessa altura. Que altura não dá o telhado para ela? A cumieira da casa. É muito alto para você que é pequeno. E alguém dizer que tem um bicho-papão em cima da casa para te pegar, você dorme, que é uma beleza. Bicho-papão, sai de cima do telhado e as mães começam a balançar a criança. Eu lembro até hoje o som, misericórdia. Bicho-papão, sai de cima do telhado. Olha que coisa.
embalar as crianças com uma coisa dessa? E como você não sabe como é o bicho-papão, você imagina um monstro, pior que seja. Mas isso era para as crianças bestas como nós daquele tempo. Hoje, bicho-papão virou bichinho de estimação. Virou o bichinho de pelúcia. Viu? E o bicho-papão se tornou um bicho de estimação para as pessoas. Então, aquilo que é pecado, errado, que os pais dizem para a criança, não faça isso. Deus não gosta disso, Deus não se agrada. E a pessoa diz, bem, isso aqui é errado, isso aqui é pecado. Não, sabe, tem aquele certo limite. Depois, aquilo que a pessoa sabe que desagrada a Deus, se torna o que ela mais busca, o que ela mais quer fazer. É quando o bicho-papão se torna um bicho de estimação. Quando o pecado começa a ser tratado como uma coisa boa, como uma coisa agradável, chega a dar brilho nos olhos. E aquela sensação de morte, que no dia que comer certamente morrerás, sai da mente da pessoa rapidamente. Sai da mente. E a pessoa começa a ter aquilo que é proibido como sendo sua forma de prazer. Ou faz ou morre. Não importa as consequências. Viu? Então, a pessoa começa a alimentar esse bichinho. Não é mais bichinho virtual não, sabe? Lembra os bichinhos virtuais que tinha antigamente? As crianças colocavam comidinha, aquela coisa toda, tudo virtual. Umas coisinhas que tinha assim, que os camelôs vendiam. Pois é. Tinha que alimentar. Então, aquilo que é errado se torna agora algo de estimação que a pessoa começa a cuidar e a alimentar. Então, o resultado, essas pessoas encontram pela frente um caminho sem obstáculo. O caminho do pecado parece que é muito bom de se percorrer. As coisas ficam mais fáceis, mais gostosas, sobre o peso da obrigatoriedade, parece a presta, mas quando você sente que a porta está aberta, você pode fazer, é como se o mundo fosse para se curtir mesmo, e não importa os resultados, nem que morram. Sabe a roleta russa? E fica os caras tudo drogado, embriagado, ou seja o que for, por amostração, coloca só uma bala no revólver, e roda ela, diz, vamos ver quem tem sorte hoje. E atira na própria cabeça. Aí roda de novo e entrega para o camarada. Tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. São corajosos. Viu? Bem, eles não fazem só isto com revólver. Estão fazendo isso com orgia de sexo. Pega tantas pessoas ali com AIDS, coloca no meio e fazem de tudo. Quem morrer, morreu. Desse jeito. São corajosos demais. Não sei como consegue, como o ser humano consegue chegar numa situação como esta, viu? Numa situação como esta. Então é isto, as coisas ficam como se não tivesse mais importância. Qual o problema? Eles pensam hoje, qual o problema se eu fazer isto? Qual o problema de eu ir ali no supermercado e roubar uma margarinazinha? Como o outro estava dando entrevista que tinha pulado o muro e para roubar um botijão de gás, mas disse, mas lá em casa estava sem gás, meu. Fui lá pegar o gás lá, porque lá em casa estava sem gás. Aí é assim, é? Eu estou sem carne, eu vou na geladeira do irmão, arrebenta a casa dele para pegar a carne. Com a desculpa dele que eu estou sem. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Então qual é o problema de eu ir pegar aquilo ali? Ninguém está vendo. Ninguém está sabendo. Qual o problema de trair meu companheiro? Qual o problema de trair a esposa? Qual o problema de trair o esposo? Ninguém está vendo. E ainda mais, ninguém é tão certinho assim para me apontar o dedo. Ali tem essa. Ali tem essa desculpa. E outra. Fulano nunca vai saber. Ciclano nunca vai saber. A esposa nunca vai tomar conhecimento. Eu sei fazer a coisa, rapaz. Eu sei fazer a coisa. Ninguém está vendo. Não está. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, esquecemos que Deus é onipresente e vê tudo. Esquecemos que as consequências para o pecado
e que essas serão vividas uma a uma, sem desculpas. Esquecemos que Deus é Deus de amor. Ele não castiga, mas você atrai o pecado e seus resultados. Você diz, Deus vai te castigar. Bem, não é bem assim a coisa. E lembrando disso, Deus não mata ninguém. Não é Deus que enviou o terremoto para destruir, seja o que for, o Chile, ou seja qual país for. Não foi Deus que enviou um tsunami e arrasou aquelas ilhas. Não, Senhor. Não. Deus nos mandou um profeta e ele nos disse, o homem chega a um estágio onde ele atrai para si a maldição. Onde ele atrai para si a morte. Onde ele atrai para si a destruição. Não é que Deus está aí matando este, matando aquele. Já foi dito que por os homens viverem dessa forma, aconteceria isso. Mas escuta, mas está lá em Apocalipse, que é os anjos que derramam praga sobre a terra. Por quê? Os seres humanos atraíram isso para eles. Agora, o que é que nós estamos atraindo para nós? Que tipo de atração estamos, vamos dizer assim, dando processo, dando progresso, né? Estamos atraindo o quê? Que seja atraindo as bênçãos de Deus para nós e o livramento de Deus. Porque o mundo está atraindo para si morte e condenação. E a coisa irá de mal a pior. E como já disse em palestras passadas, quem viver verá. Não é? Quem viver verá. Mas tempestade está vindo por aí. Tempestade está vindo pela frente. Não sei quanto tempo será, não sabemos. E doido é aquele que diz em quanto tempo isso vai ser, porque pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, não sabemos. Mas que vai vir, vem. E já está nas Escrituras dizendo que há de vir, virá e não tardará. Irmão Vicente, você ora no final, Deus abençoe vocês. Até a próxima palestra, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por este privilégio concedido. Muitas das vezes nós sabemos só pedir ao Senhor. Não tiramos um tempo para te agradecer.